Ora então, eu queria partilhar convosco alguns pensamentos e queria convidar-vos a abrir a Palavra de Deus em Isaías 59. Isaías 59. Mas antes de dizer alguma coisa em relação a Isaías 59, quero dizer e ler uns outros versículos, particularmente no livro de Salmos, em que há uma pergunta, há perguntas, e essa pergunta é: até quando? Qual de nós ainda não se sentiu, em alguma altura, algum momento da nossa vida em que dizemos: o Senhor já não quer saber de mim, o Senhor já se esqueceu de mim, o Senhor já não ouve as minhas orações, e nos sentimos por vezes completamente sós. E no livro de Salmos, no Salmo 35, começando no Salmo 13, aliás, no Salmo 13, e versículos 1 e 2, o salmista, que neste caso é Davi, ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? O título deste salmo é a extrema tristeza de Davi. Davi encontrava-se numa tristeza profunda. Possivelmente, alguns hoje diriam que ele estaria em depressão. Mas o que é um facto é que ele se sentia numa tristeza profunda. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Ele sentia que o Senhor se tinha esquecido dele. Ele sentia que o Senhor já não ouvia as suas orações. Este era o estado em que Davi se encontrava naquela altura. A verdade é que nenhum de nós pode dizer que eu nunca diria estas palavras ou nunca me sentiria nessa situação. Nenhum de nós, se até agora nunca nos sentimos neste estado, graças a Deus por isso, e permita ao Senhor que nunca passemos por uma situação dessas. No Salmo 35, e verso 17, diz, também é o Salmo de Davi: Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Até quando, Senhor, tu verás isto? Ou seja, até quando, Senhor? Tu vais deixar que eu viva esta situação? Já não estás, Senhor, olhando para mim? Até quando vais ver a situação em que eu me encontro? Até quando vais continuar a ver, olhar e ver a situação em que eu me encontro e não fazes nada, Senhor? Até quando? Tu vais permitir que esta situação, ela continue? Até quando, Senhor? Ainda no Salmo 80, e versículo 4,
Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Até quando, Senhor, tu não respondes às orações? Até quando, Senhor, tu vais permitir que esta situação se continue? Até quando, Senhor, tu não vais responder ao meu clamor? Eu clamo e tu não respondes, Senhor. Até quando vais permanecer em silêncio? Não respondes às minhas orações. Até quando? No Salmo 90 e versículo 13, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Por vezes, nós precisamos, e o Senhor parece que não nos ouve, não responde às nossas orações, parece que nem sequer olha para nós, parece que nós somos completamente indiferentes, porque por vezes o Senhor quer que nós cheguemos a um determinado ponto. E a esse determinado ponto é: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Por vezes o Senhor precisa de quebrar a nossa altivez, precisa de quebrar, é preciso que sejam quebradas a nossa arrogância, é preciso que seja quebradas, que sejamos quebrados. Precisamos chegar a um ponto em que nos prostramos perante o Senhor e dizermos: Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de Ti. Eu não consigo. Eu preciso de Ti. Agora, sim, em Isaías, no capítulo 59, este capítulo começa com estas palavras: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Ela nunca estará encolhida. Nem nunca os ouvidos do Senhor estarão cerrados às nossas orações. Mas sabem, irmãos, o que nós de facto precisamos mais do que tudo não é que o Senhor ouça as nossas orações, é nós ouvirmos a palavra do Senhor. O que nós de facto mais precisamos, ainda que o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz, tem prazer em que falemos com Ele, mas acima de tudo, o que mais importa e o mais importante para nós é ouvirmos a voz de Deus. E o problema, irmãos, não está em que o Senhor esteja com o seu braço encolhido. Não. Nós lemos, quando o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito, nós lemos que os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor nunca deixam de estar sobre nós. Os ouvidos do Senhor nunca deixam de estar atentos às nossas orações, nunca deixam de estar atentos ao nosso clamor. Nunca. O braço do Senhor nunca estará encolhido. O braço do Senhor não é como o meu, que já não consigo chegar a certos sítios.
Nem os ouvidos do Senhor são como os meus, que já não ouço. Não. O braço do Senhor está estendido e sempre estará estendido. Os ouvidos do Senhor sempre estarão atentos às nossas orações. Nunca deixarão de estar. Portanto, significa que o problema não está no Senhor. O problema está em mim. O problema não está no braço do Senhor esteja encolhido, nem os ouvidos do Senhor que estejam encerrados. O problema está em mim. Porque eu deixei foi de ouvir a voz do Senhor. Eu deixei de dar valor à comunhão com o Senhor. Eu deixei de estar atento à voz do Senhor. Neste capítulo, portanto, o versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas, há um mas. E sempre que há um mas, há uma mudança. Significa, o problema não está no Senhor. E muitas vezes nós culpamos o Senhor. O Senhor já não me ouve. O Senhor já não quer saber de mim. O Senhor já não está comigo. Culpamos o Senhor. Onde? A culpa não é dele. A culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa não era do Senhor. Israel passava por momentos difíceis. Passava por momentos difíceis por culpa deles. O braço do Senhor sempre esteve estendido para cuidar deles, para os salvar. E aqui o salvar é libertar. Para os libertar da escravidão, para os libertar das situações difíceis. O braço do Senhor sempre esteve estendido e o braço do Senhor continua estendido. O problema não está no Senhor, o problema está em mim. O problema não está, como eu disse, em que o Senhor ouça as minhas orações. Em primeiro lugar, o mais importante é que eu ouça a voz do Senhor. E aí é que reside o problema. Porque à medida que eu vou deixando de ouvir a voz do Senhor, não é o Senhor que está a ficar longe de mim. Sou eu que estou a ficar longe do Senhor. Não é o Senhor que de facto se está a afastar de mim. Está a ficar cada vez mais longe, mais distante. Não. Sou eu que me estou de facto a afastar do Senhor. E por isso, eu estou a deixar de sentir a presença do Senhor na minha vida. Eu estou a deixar de sentir a mão do Senhor. Eu estou a deixar de sentir e de ver as respostas às orações. Porque eu estou mais interessado em ouvir outras palavras, estou mais interessado, ou seja, porque eu digo ao Senhor: Senhor, tudo bem, eu conheço-te, tu me amas, mas na minha vida mando eu. Na minha vida mando eu. A minha vida vai ser vivida como eu quero. Não é como tu queres, Senhor. A minha vida vai ser vivida segundo aquilo que eu idealizo, segundo aquilo que eu penso, e é por esse caminho que eu vou. Só que esse não é o caminho do Senhor. E esse caminho me vai afastando cada vez mais dele. E por isso, a minha relação com ele vai ficando cada vez mais distante. E quanto mais distante ela estiver, é lógico que menos eu sinto a presença do Senhor na minha vida. Menos eu vejo a manifestação do poder do Senhor
na minha vida. E por vezes, eu digo, o que é lamentável é que por vezes eu ainda culpo o Senhor da situação. Irmãos, ouçamos a voz do Senhor. Demos ouvidos à voz do Senhor. Nós sabemos, e a palavra de Deus nos diz que há situações, há coisas que nós deixamos que aconteçam na nossa vida, que são impedimento do Senhor responder às nossas orações. Nós sabemos, a palavra de Deus nos diz. Há situações na nossa vida que Deus não aceita. Deus ama o pecador, mas Deus não tem comunhão com o pecado. Deus ama o pecador, Deus nos ama. Por isso a diferença entre a graça de Deus e a justiça de Deus. A graça de Deus é algo que Ele me deu que eu não mereço. Mas a justiça de Deus, a verdadeira justiça é a justiça de Deus, é algo que Ele dá conforme aquilo que cada um merece. Essa é a justiça de Deus. Ele dá a cada um segundo aquilo que cada um merece. Por isso é que o Senhor diz-nos na sua palavra: minha é a vingança. Nós temos tendência para, quando nos fazem alguma coisa, nos querermos vingar. Queremos vingar-nos. Mas essa não deve ser a nossa atitude. Mas sim entregar-nos às mãos do Senhor, porque Ele sim, Ele fará a verdadeira justiça. Ele dará verdadeiramente a cada um segundo aquilo que cada um merece. A nossa atitude não deve ser de querer fazer justiça, mas deve ser de orar. Orar por aqueles que nos maltratam. É isso que a palavra de Deus nos diz. Orar por aqueles que nos maltratam. Se somos injustiçados, entreguemos a justiça nas mãos de Deus e oremos por aqueles que nos cometem injustiças para connosco, para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que o Senhor os possa também salvar. Mas a nossa tendência, a tendência da carne, é agir logo, é vingar-nos. Não é essa. Não é isso que o Senhor quer. Mas deixemos que seja o Senhor a de facto fazer a justiça. Ele é justo. Ele é justo. E Ele retribui a cada um, segundo aquilo que cada um de facto merece. Portanto, irmãos, o braço do Senhor não está encolhido para ti nem para mim. Se sentes que o Senhor não responde às tuas orações, o problema não está no Senhor. Mas sim, o que o Senhor quer é que tu reconheças que de facto precisas dEle, te humilhes perante Ele, que ouças verdadeiramente a sua voz. O Senhor, nos versículos seguintes, Ele diz: mas a razão de parecer que o meu braço está encolhido, a razão por parecer que os meus ouvidos estão encerrados, é o vosso pecado. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A razão por que o Senhor não se manifestava, estava em silêncio. A razão não era porque Ele não quisesse abençoar, não quisesse cuidar, não quisesse livrar. A razão era o pecado. A razão é o pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. E o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. E se deixamos que o pecado volte a entrar na nossa vida, se deixamos que o pecado volte a dominar a nossa vida, é evidente que
nossa comunhão com o Senhor será afetada. A nossa comunhão com o Senhor será afetada, porque o pecado separa. E à medida que eu vou deixando que o pecado avance na minha vida, à medida que eu vou permitindo que realmente a palavra de Deus não se realize na minha vida, então eu me estou afastando do Senhor. E vou chegar a um ponto em que eu já não sinto a presença do Senhor. Davi clamava: até quando, Senhor? Por que é que ele clamava dessa maneira? Porque ele pecou. Ele pecou. Ele, Davi, pecou. Há um outro versículo em que ele diz: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Quando nós permitimos que o pecado faça essa separação, nos vá afastando de Deus, nós vamos perdendo tudo. Nós vamos perdendo tudo. Vamos perdendo a alegria, vamos perdendo o gozo, vamos perdendo a comunhão com o Senhor, vamos perdendo a possibilidade de ver o Senhor operando na nossa vida, cuidando, libertando-nos, respondendo às nossas orações. O pecado faz separação entre nós e Deus, impede a intervenção do Senhor. Por isso, irmãos, examinemos. Há pouco na ceia do Senhor nós lemos: examine-se o homem a si mesmo. Não é? Eu não quero examinar a vida de ninguém. Eu quero examinar a minha vida. E cada um de nós se deve preocupar na presença do Senhor em examinar a sua vida. Como é que está a minha relação com o Senhor? Como é que está a minha relação com a palavra do Senhor? Como é que está? E certamente, se nós nos humilharmos perante o Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo de facto de que não somos nada, não somos capazes de conduzir a nossa vida pelo caminho certo, mas dissermos ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Então, irmãos, certamente nós iremos ver o Senhor transformando a nossa vida. Então nós iremos ver o Senhor libertando-nos das garras de Satanás, libertando-nos do pecado. Os versículos por aqui abaixo dizem, versículo 4 no final: andam falando mentiras, concebem o trabalho, produzem iniquidade. Versículo 7, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramamento de sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Ao afastarmos do Senhor, que é a nossa luz, aproximamos das trevas. E a nossa vida será trevas, onde o Senhor nos diz que nós devemos ser a luz do mundo. E é muito triste quando um crente, em vez de ser a luz do mundo, é trevas no meio das trevas. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que sejamos luz. Porquê? Porque andamos na luz. Porque andamos com a luz. A luz é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele brilhe na nossa vida. Que Ele seja, de facto, exaltado na nossa vida. É isso que o Senhor espera de nós. Caso contrário,
No meio do mundo em trevas, nós seremos trevas. Nós, como diz a Escritura em Efésios, passamos da morte para a vida. Estávamos mortos. E é muito triste quando um crente é quase como um morto no meio de mortos. Não manifesta nada. Aquilo que produz não é vida nenhuma. A diferença entre ele e aquele que está morto nos seus delitos e pecados, a diferença entre um e outro é quase nula. Não é isso que o Senhor quer. E sabem porque é que nos encontramos nessa situação? É porque deixamos de ouvir a voz de Deus. Passamos a ouvir a nossa voz. Passamos a ouvir a voz daqueles que nos rodeiam. Passamos a valorizar mais o nosso pensamento do que o pensamento de Deus. Passamos a valorizar mais aquilo que nos rodeia do que a voz de Deus. E isso nos afasta de Deus, que é a luz, onde nós devemos estar, e nos aproxima das trevas. E seremos trevas. Não seremos ajuda para ninguém. E a igreja, irmãos, está neste mundo para ajudar os perdidos. A igreja está neste mundo para levar o evangelho da graça de Deus a este mundo. A igreja está neste mundo para que o mundo veja quem é Jesus. E que veja Jesus na vida de cada um de nós. É ver Jesus na igreja e a igreja em Jesus. É para isso que a igreja está aqui. Agora, para isso, precisamos de ouvir a voz de Deus. Andar perto dele. Ser afetado por ele. Ser influenciado por esta palavra. Que os valores do Senhor sejam os nossos. Que os princípios do Senhor sejam os nossos. Que esta palavra seja a nossa guia. Seja por ela que os nossos pés sejam guiados. É para isso. E diz o Senhor, versículo 11, todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperamos o juízo e ele não aparece pela salvação e ela está longe de nós. Versículo 15, sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Versículo 18, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa, o juízo do Senhor. É o Senhor que retribui a cada um. Todos nós sabemos, um dia nós vamos estar perante o tribunal de Cristo. Sabemos isso. A palavra de Deus nos diz. Não é para ser julgada a nossa salvação. Aí está garantido. É para ser julgada a nossa vida. O tempo da nossa peregrinação neste mundo. O que fizemos mal. O que podíamos ter feito e não fizemos. Tudo isso. O Senhor está vendo. Em Miqueias, salvo erro, ou em Miqueias ou Zacarias, diz que na presença do Senhor há um livro. E ele escreve. Tudo está escrito, irmãos. Há aqui um versículo diz, o versículo 15, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu. O Senhor vê. Não pensemos que conseguimos passar despercebidos ao Senhor. Não. Nem o seu braço está encolhido, nem os seus ouvidos estão tapados, nem os seus olhos. Ele vê, ele ouve, e o seu braço está estendido. O problema não está no Senhor. O problema está em nós, irmãos. Não é no Senhor. Depois, versículo 20 diz, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está longe. O Redentor, aquele que nos liberta. Sabem,
O Senhor enviou o Redentor. Libertou-nos da escravidão do pecado. E não só o Senhor nos libertou no passado, o Senhor continua a libertar-nos hoje. Porque nós em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, diz assim, 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não estamos sós, irmãos. O Espírito está conosco, nos ajuda. Mais, neste mesmo capítulo e verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou, é o nosso Redentor, Ele nos libertou e Ele continua hoje. Ele continua hoje a libertar-nos. Ele continua hoje a cuidar de nós, a interceder por nós. Nós não temos desculpa nenhuma. Se deixamos que a nossa vida seja invadida pelo pecado, que o pecado tome conta da nossa vida, não temos desculpa nenhuma, porque temos o Espírito Santo, o Espírito Senhor que habita em nós, e temos o Senhor Jesus Cristo que está no céu, sentado à direita de Deus, e que intercede por nós, está cuidando de nós. Portanto, se nos encontramos em situações desesperadas, se nos encontramos em situações que de facto nos levam a pensar que o Senhor se esqueceu de nós, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Porque nós é que nos temos esquecido do Senhor. Não é o Senhor que se tem esquecido de nós. Jamais o Senhor se esquecerá de nós. Jamais o Senhor nos deixará de livrar. Portanto, irmãos, na presença do Senhor, meditemos profundamente. Examinemos a nossa vida. Para terminar, as últimas palavras deste capítulo são: quanto a mim, este é o meu concerto com Ele, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua boca, nem da tua posteridade, nem da boca da posteridade, da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. O valor da palavra do Senhor é o valor da palavra do Senhor. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel à sua palavra. E na presença do Senhor, digamos: o que é que esta palavra representa para mim? Se ela me diz que eu não devo agir assim, eu vou contra ela. Se eu vou contra ela, então é lógico que eu não posso esperar que o Senhor me abençoe em algo que Ele não concorda. Se na minha vida acontece, eu deixo que aconteçam, se de facto eu tomo atitudes, tomo decisões que nada têm a ver com a palavra do Senhor, então eu não tenho que me queixar do Senhor, porque Ele avisa-me, Ele fala-me, Ele diz-me. E eu o que faço? Valorizo esta palavra ou sou apenas ouvinte? Quanto a praticar, pratico o que eu quero. Ouvir eu ouço. Quanto a fazer, faço aquilo que quero. E então depois ainda nos queixamos do Senhor? Irmãos, o que é que representa esta palavra para nós? Qual é o efeito dela na vida de cada um de nós? Se estamos, como diz Davi, numa profunda tristeza, numa profunda angústia, que parece que o braço do Senhor está encolhido, que os ouvidos do Senhor estão
encerrados, estão cerrados. Irmãos, o problema não está no Senhor. O problema está em nós. Amém. Irmãos, graças a Deus pela sua palavra e por aquilo que ouvimos. E isto de facto é mesmo assim. A vida cristã funciona assim. Isto faz lembrar, e muitos já ouviram falar, certamente, que quando alguém está preso durante muitos anos, 10, 15, 20 anos, depois sai da cadeia, precisa de aprender a socializar com as pessoas, precisa de aprender a viver normalmente como todas as pessoas vivem, e é um aprendizado. Teve preso 20 anos, sai da cadeia e depois precisa de outra vez de aprender a viver em sociedade. Mas muitos não querem aprender. E o que é que acontece? Passado pouco tempo estão lá outra vez. Porque vão fazer os mesmos erros. Penaram 20 anos e vão parar lá outra vez. E nós, como crentes, irmãos, a partir do momento que a gente se converte, precisamos de aprender. Precisamos de aprender a viver Cristo na nossa vida. Enquanto não pusermos no nosso coração que precisamos de aprender, e o precisar de aprender é aquilo que ouvimos esta manhã. É excluirmos da nossa mente, pensarmos que o Senhor fecha a torneira ou o Senhor afasta-se de nós. Não, o Senhor está lá. Nós é que vamos nos afastando. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos mais uma vez por ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E te agradecemos porque Tu estás sempre pronto para nos ouvir, Senhor. Não há momento algum, Senhor, que Tu vires a Tua face da nossa presença, Senhor. De maneira nenhuma, Pai, pois a Tua promessa é eterna. Aquilo que Tu dizes, Senhor, Tu cumpres. Mas nós falhamos tantas vezes, Senhor, para contigo, Pai. E o facto de muitas vezes falharmos para com os nossos irmãos, estamos a falhar para contigo, Pai. Que Tu nos ajudes a vivermos vidas fiéis a Ti, Senhor. E quando Tu dizes na Tua palavra que devemos ser o exemplo dos fiéis, não é à toa, Senhor. É uma responsabilidade muito grande. Que Tu possas cuidar de cada filho Teu aqui presente. Sabemos que as lutas são grandes, sabemos que as dificuldades, os muros muitas das vezes são muito altos, Senhor, mas Tu vês para além. Ó Pai, ajuda-nos a poder estar na Tua vontade, Senhor. Que Tu nos dês a Tua orientação, Senhor, para mais um domingo, Senhor, te dando graças por tudo aquilo que ouvimos esta manhã e te rogando pelo Teu servo, Senhor, que continues a abençoá-lo, Senhor, a ele e a sua família, Senhor, cuida e continua-lhe a dar a sabedoria que tens dado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.